Gente, vamos começar esse vídeo. Temão problemático. E, ó, tô até deitada, mas eu não vou terminar deitada esse vídeo, não. Tenho certeza que daqui a pouco eu tô... Sabe por quê? Vamos lá. Quero falar, já fiz vários vídeos, podcast com a minha irmã, falando sobre transtorno de personalidade narcisista. Mas o que pouco se fala por aí é sobre transtorno de personalidade borderline. Tá sendo muito... Teve uns meses atrás, estava sendo muito dito sobre transtorno de borderline por conta de uma letra de uma música de Maraia e Maraísa. Olha aí, Maraia e Maraísa. Falando sobre borderline. O que é uma tremenda desinformação à sociedade. E eu acho que é por isso que a música nem foi pra frente, tá? Porque realmente a música é ridícula. E por que eu resolvi trazer esse tema, né? Porque era um tema também que a gente iria trazer, eu e minha irmã, lá depois do nosso podcast, que tanto a gente falou sobre narcisismo. E eu resolvi dar uma continuidade sobre borderline, até porque veio esse negócio, essa história, e eu preciso de explicar, eu quero explicar algumas coisas sobre sentimentos, né? E é um vídeo que vai ficar quase um podcast, tá? Falei. E vou começar a pautar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, transtorno de borderline. Primeiro ponto, transtorno de personalidade borderline, ele tá no mesmo grupo, segundo o DSM, que tá na 5ª edição, né? Era o grupo B, ok? Na mesma do narcisismo. Mas o borderline e o narcisista não são os mesmos transtornos, apesar de ser ali no mesmo grupo. Por quê? Porque claro que existem características ali que são características que são as mesmas, tá? Mas o contexto do transtorno de um é totalmente diferente do contexto do outro transtorno. O narcisista, ele é formado lá... o transtorno de personalidade narcisista, no caso, ele é formado lá quando a gente é pequenininho. Segundo Freud, nós temos duas fases, né? Narcisismo primário e narcisismo secundário. Onde o narcisismo primário, nós pegamos o nosso desejo e voltamos para nós. Quando a gente é pequenininho, tudo é pra nós, pra gente, né? Eu quero isso ali, eu quero isso, compra aquilo, né? Então tudo pra gente. Então o nosso desejo é voltado exclusivamente pra gente. E passa a ser, depois vai pra fase secundária, quando a pessoa, ela consegue pegar o narcisismo e ela consegue transferir ele pra outra pessoa, transferir pra outra pessoa o desejo, né? Então você entra na fase de narcisismo secundário. O que acontece é que as transtornos de personalidade narcisista, elas não vivem essa segunda fase, elas ficam na primeira fase, né? Ficam ali. Então o ego dela, o desejo dela, tudo dela é pra ela, tá? Então ele não conseguiu evoluir internamente de acordo com as fases de evolução de sentimentos, de maturidade, não conseguiu passar esse desejo para outro. Ah, Tatiana, mas por que isso acontece? Por um trauma que ele passou, por algum abandono, por alguma situação, tá? E isso foi instalado lá na infância do narcisista. Então, desde pequenininho, isso já é instalado e ele já vem crescendo. Totalmente diferente do mecanismo disso. O borderline, ele também é feito na criança, e só que ele é feito na criança quando os pais, eles são pais narcisistas, né? Quando os pais são pais narcisistas, eles geram geralmente filhos que vão ter transtornos de personalidade borderline. Também são feitos, instalados na infância, mas são instalados por autocrítica, e eles são instalados na infância por críticas destrutivas dos pais, por... Ai, gente... eu não sei quando pode a palavra. Competição, porque, como eu já disse, o narcisista, ele é tudo voltado pra ele. Ele é o melhor, ele é isso, ele é o centro, ele é tudo isso. Então, tudo é pra ele. O borderline, ele é construído por conta disso, né? Dessas coisas que o narcisista faz em cima do seu próprio filho, da sua própria filha, infelizmente, né? Não é por querer. A gente não tá aqui pra julgar né? Nada de nenhum transtorno é por querer. Então, essa criança, ela é maltratada, ela é muitas vezes, não todas as vezes, né? Ela é criticada, críticas destrutivas, o tempo todo sendo julgado, o tempo todo competição, sendo comparada, tem que ser a melhor, tem que ser nota A, e ao mesmo tempo abandono, né? E ao mesmo tempo que existe essas cobranças, isso tudo, existe o outro lado de que o
de que a falta, né, da presença, a falta... Mas não é falta da presença, porque a pessoa, o pai e a mãe tá pra estar aqui, não ser pai e não ser mãe, entendeu? É falta do amor que um pai e uma mãe tem que dar para aquela criança crescer de forma emocionalmente saudável. Então, o narcisista, ele... Então, gente, o transtorno de borderline, ele nada mais é do que uma vítima, tá? É uma consequência, vítima é pesado, né? Uma consequência, né, de pessoas que foram, tiveram ali pais, provavelmente pais narcisistas, tá? Ou que fizeram coisas bem próximas a manipulações, é isso tudo que eu tô explicando aqui, a punições, né, tudo isso. Manipulações, punições, chantagens emocional. Se você não fizer isso, você não vai ganhar isso. Se você não tirar nota, você só vai viajar. Se isso, condição emocional, né? A condição emocional é uma coisa muito complicada na infância. E eles fazem... claro que muitos pais fazem, não são narcisistas, ok? Fazem isso porque aprenderam a fazer dessa forma e passam isso adiante. Mas tem pessoas que fazem por ser narcisistas mesmo. Claro que quando são narcisistas não é só isso, é muita coisa envolvida além de uma coisa única ali, tá? Mas é isso. Então, são pessoas diferentes, de formação diferente. Onde o narcisista, ele fica na formação, ele não consegue passar da primeira fase, da fase primária para a fase secundária dentro da evolução do próprio ser humano narcísico, de evolução ali mesmo. Ele não consegue evoluir como ser humano. Foge totalmente dele, ele não tem o que fazer, sabe? Ele não consegue desenvolver. E é totalmente diferente, então, daí é o primeiro ponto do borderline, que o borderline, ele já é uma consequência, digamos assim, do meio em que ele foi criado, mas que não necessariamente ele tem que se tornar vítima dessa condição por causa desse meio que ele foi criado. Ok? Foi rápido? Mas é isso, tá? Então, segundo ponto, borderline cresce, vira um adulto. Vamos lá, ali foi uma criança, lá, cresceu, virou um adulto. Como é que é esse adulto? É um adulto altamente dependente emocional. Existe uma reguinha. Vamos botar uma reguinha da dependência emocional. Vou falar de reguinha várias vezes. Aqui, vamos botar aqui uma reguinha, tá? Onde é a reguinha da dependência emocional. Desde o começo dela até o finalzinho dela, dependência emocional. Vamos dizer que a gente tem vários níveis, né? Do 0 ao 100 de dependência emocional. Vamos dizer que o borderline, ele é o 100 e alguma coisa a mais dali. Ele é muito mais do que um dependente emocional. Ele não sabe lidar nem um pouco com o abandono. Pensar em abandono com o borderline é perder o chão, é perder o rumo, perder o prumo, perder o horizonte, perder tudo na vida. Tá? Então esse é o grande detalhe, o grande problema ele cria uma dependência emocional surreal. E esse problema de abandono dele é um problema sério, porque ele não sabe lidar mesmo, por exemplo, com ligações não atendidas. Tipo, fácil, mole, pode estar ocupado, pode estar cagando. Mas não. Na cabeça do borderline, ele não é amado. Então, o que ele vai fazer? Numa pessoa normal, não sou amada por essa pessoa. Ok, baby, vou arrumar outra pessoa que me ame. No borderline, ele não faz isso. O borderline, ele vai precisar de provar que ele vai ser amado de qualquer jeito por aquela pessoa. Ele não foi pro papai, pra mamãe. E como é que não vai ser pelo homem ou pela mulher em questão, né? Então, fica difícil. Ele não sabe lidar com isso. Por isso que vira o casamento perfeito, o match perfeito. É o transtorno de personalidade narcisista com o transtorno de personalidade borderline. Matchzinho perfeito. Porque é o narcisista com a dependente emocional. Plus, the plus. É isso. Vocês entenderam isso? E aí vira o que vira um relacionamento desse? Fala pra mim. Coisa boa não vai virar. Por quê? O narcisista vai jogar a borderline. Olha isso, eu estou jogando homem como mulher. Mas é isso mesmo, eu sou mulher e acabou. Então, ele vai jogar a borderline dentro do ciclo das 4 fases do narcisismo. E a borderline vai cair aqui dentro e ela vai surtar. Ela vai pirar. Ela não vai saber lidar com as emoções dela, com esse abandono. Por quê? Porque a 4ª fase do narcisismo... Desculpa, a 3ª fase do narcisismo é o abandono. A primeira é o love bomb, é o amor, vem cá, você é maravilhosa, eu te dou toda a atenção do mundo. Ai, a borderline tem o amor dele,
tenho o amor do mundo, tenho o amor, ai, a minha vida é maravilhosa. Fase 1, love bomb. Nossa, quer match melhor do que isso? Fase 2, o narcisista já começa a manipular a borderline. O narcisista já começa a violentar psicologicamente, manipulação, violência psicológica, tudo aquilo. E a border vai fazer o quê? Fala. A border, ela não tem emocional pra lidar com abandono e rejeição. Acabou. Ela não tem. E aí vem o narcisista na terceira fase linda dele, faz assim, ó. Primeiro ele manipula, enlouquece a border. Enlouquece, ela fica louca, louca, louca. De repente ele faz assim, ó. Puff. E descarta. E aí a border perde o chão. Perde o mundo, perde tudo. Perdeu o narcisista da vida dela, né? E aí ela enlouquece. E aí é quando é chamada de louca, né? É a mulher que é louca, a mulher que faz isso, vai atrás do homem, faz aquilo. É muita coisa envolvida. É ego abalado. Isso é falta de não saber lidar com as emoções. Ela não sabe. A border não sabe lidar com as emoções dela. Ela não sabe lidar com o abandono, com a rejeição, com nada disso. Por quê? Porque ela não soube lidar isso lá quando era novinha, lá no mamãe e papai. Entendeu? Então ela cresceu com essa ferida aberta de abandono. E aí, gente, virar louca e depois o gostosão, né? Ai, gente, que isso? Eu não quero essa mulher. Ela não sabe lidar com um término. Não, gente, não sabe lidar com términos. É isso, não, elas não sabem. Mas porque elas acreditam também em todas as palavras que vocês dizem. Porque vocês são mentirosos. É onde eu falo que as mulheres não podem acreditar no que os homens dizem. Não pode, tem que seguir, ó. Cada um no teu caminho. Cada um tem a sua independência e cada um, ó, a sua independência fica ali, ó, bonitinho. Meu filho, não deu certo, ó, separe, cada um continua com o teu caminho, entendeu? Não tem instituição do caminho do outro. Sabe? Ai, acabou meu casamento, e agora eu vou fazer o que da vida? Nada, né? Porque você dependia dele, né? O cara trabalhava, te chafrava com Deus e o mundo, ia lá, chegava em casa, você ficava o dia inteiro cuidando das crianças, aí chegava em casa, ia lá, jantava e fazia um sexo mais ou menos, meio, bem mais ou menos, bem ruim mesmo. Dorme. E aí no dia seguinte continua o ciclo, né? De traição na rua, e escondendo o telefone, aquilo tudo. E te enlouquecendo. É verdade. E ela vai enlouquecer porque ela não tem estabilidade emocional. Não tem. Vamos lá. Outra reguinha. Você aqui é o mais triste e depressivo que você pode ficar. A outra ponta da reguinha, o mais feliz que você pode estar na sua vida. Uma pessoa pode experienciar. Tá? Então essa aí é a reguinha das emoções. E você, durante o dia, aos meses, a vida, você oscila nessa régua, né? Não existe você ficar num sentimento só, você vai oscilando nessa régua. E a gente fala em maturidade emocional quando você consegue ficar no meio da régua, né? Você não consegue nem cair tanto, nem ter depressão e pá. E você também não consegue ir pra ponta, porque a ponta da felicidade também não é a ponta maravilhosa. Ah, eu quero viver só de felicidade. Viver só de felicidade é viver de mania. É bipolaridade. Então, a ponta da régua é depressão, a outra ponta da régua, mania. Isso também é doença. É um transtorno mental. Não podemos viver nas pontas das réguas, porque não é assim que vivemos. A nossa estabilidade, ela funciona no meio, na régua, aqui, ó, de tal a tal. Né? Passou pra cada régua, já tá ruim. Passou pra cada régua, já tá ruim. Por isso que também dizem que a gente não deve tomar nem decisões quando a gente tá muito mal, mas também não devemos tomar decisões quando estamos na ponta da felicidade da régua. Porque também podemos tomar decisões totalmente erradas por falta de equilíbrio emocional. Porque a ponta da régua da felicidade também não é saudável, é mania. Ok? E a pessoa que tem borderline, ela fica entre essa ponta da régua e essa ponta da régua no mesmo dia, digamos assim. Ela tem essa instabilidade dentro da régua de humor. Eu acordo depressiva hoje porque ele não me ligou. E aí no meio da tarde ele me ligou. Pronto, experienciei a felicidade total da ponta da régua. Agora eu tô feliz. Agora eu vou fechar meu negócio. Agora eu vou fechar. Agora eu vou... Vocês entenderam? Também não pode. Então, é ali, ó. Tá? E a borderline, ela não consegue, por uma falta de capacidade emocional,
bioquímica, ok, existe a parte bioquímica também por trás dessas coisas, desses transtornos. Não consegue, perdi o foco, mas eu vou lembrar, se manter equilibrada ali no meio da nossa régua. Então ela vai. E aí ela não mantém esse equilíbrio dentro de um relacionamento. Então ela vira louca, desequilibrada. E ela não está equilibrada mesmo. Ela está desequilibrada dentro dessa régua. Então ela é uma desequilibrada. Louca! Eu já falei que eu já assumi o louca no meu nome. Não me incomodo mais. Tá? Porque, cara, me chama do que quiser. É desequilíbrio. Desequilíbrio. A gente já tá ficando muito americana. É desequilíbrio. Entendeu? E é isso. Só que quando a gente entende que existe essa régua, existe esse desequilíbrio, nós também assumimos a responsabilidade ou o papel de falar assim, opa, agora que eu estou entendendo, vou ficar agora no meio da régua. É o que eu falo sobre a pessoa que ela é... Foi até um vídeo que eu postei hoje falando do meu papai, né? Sobre a ignorância, né? A pessoa, quando ela é ignorante daquele assunto, ela não sabe, então ela não assume a responsabilidade de nada, porque não sabe. Agora, quando você assume a responsabilidade, porque você entendeu que existe uma régua, que o máximo, o mais baixo dessa régua é a depressão, o mais alto dessa régua é a mania, e que você não pode nem ficar numa ponta nem outra, que você tem que ficar no meio dessa régua pra você ter equilíbrio e viver bem, e você entende que a borderline, no caso, a pessoa que vive problemas emocionais, ela não consegue ficar ali naquele meiozinho da régua, e ela vai de ponta a ponta que nem uma louca. Olha eu me chamando de louca. Eu chamei, mas é isso. Louca. E aí que entram a nossa autorresponsabilidade. A partir do momento que a gente entende que a gente é borderline. Não foi fácil receber o diagnóstico de borderline. Eu venho de uma família, né, com problemas. Minha mãe era uma mulher narcisista. Hoje eu tenho total consciência disso e o perdão já foi dado. Hoje a gente senta pra falar porque já tá tudo bem, né? Porque quando não tá bem a gente não consegue. Então, tá tudo certo. Só que hoje eu sou consequência disso. E a minha irmã, muito nova, já foi fazer psicologia, né? A minha filha, médica, eu já indo pra essa área devido ao meu deserto, né? As coisas que eu passei na vida. E aí, quando eu fui fazer minha pós-graduação de comportamento, de neurociência do comportamento, tive uma aula de borderline. E eu me lembro que o professor ia falando, cada vez que ele falava, eu não sabia se eu chorava, se eu saía correndo, se eu ligava pra minha filha, se eu ligava pra minha irmã, sendo que muitas vezes elas falavam pra mim que eu tinha transtorno borderline, mas a pessoa aqui era uma pessoa tão problemática, borderline. Então, não entendia, gente, não entendia. É o que eu falei, quando você tem conhecimento, por mais que as pessoas falem com você, você não consegue introjetar aquilo, entender. E nessa fase da minha vida, de querer me conhecer quem é a Tatiana, onde você se abre e se dispõe a encarar o que vem na frente, né? Porque foi isso que eu resolvi encarar. Eu falei, vambora, já que eu tô nesse deserto, vamos ver como é que se faz um furacão. E me mostrar como é que se faz um furacão, né? E foi isso. E aí, tô lá, na aula. E falei, gente, ligo pra quem? Choro. Admito que eu sou borderline. Ligo pra minha irmã e falo, irmã, eu sou borderline mesmo, você tava certa. Você faz o que com esse diagnóstico? E depois disso tudo, não é só você admitir que você tem um transtorno de personalidade. É você olhar pro seu passado e falar assim, sua mãe e seu pai fizeram isso com você. Isso pra mim foi uma parte difícil na época que eu recebi o diagnóstico. A minha mãe já tinha sido resolvida, porque eu já tinha descoberto que ela era narcisista, eu já tinha descoberto dentro de terapia que meus problemas, 90% era dela, ok. Então, receber foi de boa, tá? Minha mãe me causou, mas e meu pai? Meu pai, né? Meu pai, meu porto seguro, minha base, meu príncipe encantado, né? Foi difícil. É difícil. Muitas vezes. Mas
eu consegui, numa noite linda com a minha irmã, ressignificar, entender que aquelas duas pessoas que construíram a Borderline eram duas pessoas que simplesmente eram lindas dentro do que podiam ser. Era um homem que vinha de maus tratos dentro de casa, onde o pai botava ele pra jogar e encaixaçava ele em troco de dinheiro, onde ele via a mãe apanhando, onde ele teve que largar pra tentar uma vida nova, a família pra tentar ir embora e trazer a família depois pra longe desse pai. Então quando você olha a história de cada ser humano na face da Terra, você vê que a história de cada um é especial dentro de cada um. E o máximo que eles fizeram, que eles conseguiram fazer dentro de tudo aquilo que eles viveram, fui eu. Entenderam, né? Cara, mas eu sou maravilhosa, entendeu? Tive os meus problemas de dependência emocional, de abandono, de rejeição. Conseguir entender isso tudo foi lindo. Aceitar foi difícil, como eu acabei de falar. Tinha meu pai. Como que aquele homem perfeito que me criou, que é perfeito pra mim, não era mais perfeito. Vocês entenderam? Não era. Por quê? Porque foi ele que fez a Tatiana também ser dependente emocional. Mas ele não sabia o que era amor. Porque dentro da casa dele, ele não viu um pai amando uma mãe e filhos. Então, é isso. Cada história é especial. Entendeu? E eu assumir que eu tenho um transtorno de personalidade borderline é uma coisa muito complicada. Foi pra minha família. Quando eu falei com meu pai, foi complicado, né? Tipo, pai, eu tenho transtorno, eu descobri que eu tenho transtorno por causa de você, porque você... Claro, gente, eu sou um ser humano, a gente vai cobrar, a gente vai perguntar, a gente vai... Só que no final a gente olha aquele outro ser humano e fala assim... Deixa. Eu prefiro que eu carregue do que ele, sabe? Porque a borderline tem um lado maravilhoso. A borderline, ela tem... Se fala muito dos transtornos das partes ruins, né? Que é aquele negócio do autismo, que é o TDAH que não se concentra, porque o TDAH... Gente, o hiperfoco do TDAH, que é a coisa mais maravilhosa do que o hiperfoco do TDAH. E aí você tem um lado bom da borderline. Cadê o lado bom da borderline? O borderline não é o lado ruim. A borderline, ela tem um buraco aberto dela, dentro dela de abandono. E se não for cicatrizado, costurado e cicatrizado, vai doer e vai machucar outras pessoas. Mas não vai machucar outras pessoas porque o border é ruim. Vai machucar porque o border ele não sabe lidar com essa régua de emoções. Ela não tem esse equilíbrio do meio. E aí vem o método narcisista, né? E causa esses dois problemas, que são os nossos problemas no dia de hoje. São os nossos relacionamentos, né? Borderline versus narcisistas. Será que somos feitos disso? Só que nós somos amor, nós temos um amor enorme dentro da gente. Somos sensíveis, somos companheiras, parceiras, inteligentes. Gente, a Border também tem o seu lado bom, muito bom, tá? Não é só o lado ruim. E aí, mediante a isso, veio a música da Mara e Maraísa, só fechando sobre o meu diagnóstico. Hoje eu me dou super bem com ele. Inclusive, entender o meu diagnóstico foi essencial para minha cura, para minha evolução. Ai, gente, para mim tá escurecendo já. Para minha evolução como pessoa. É isso mesmo, dói. Você descobrir certas coisas, né? Mas é isso. E hoje eu tô super bem. Hoje eu sei, por exemplo, dentro das características do borderline, por exemplo, eu me apego muito a fases.
Por exemplo, se acontece alguma coisa ruim hoje. Peraí, gente. Ah, tá, não saiu não. Ih, saiu, soltou sim. Peraí, gente, não, sai correndo aqui. É porque às vezes os cavalos soltam, tá? Das baias e correm. Eu corro junto. Ai, meu Deus. Não soltou não. Só revoltou lá na baia mesmo. Ó, tem que ver, enquanto a gente corre aqui. E aí, então eu tenho essa fase, quando acontece alguma coisa ruim comigo. Pneu do carro furou, Deus me livre, me perdoe, não é isso. Gente, eu vou ficar remoendo aquela situação o dia inteiro. Falando, esprejando, e não sei o quê. E vou ligar pra fulano pra contar, pra Beltrano pra contar. Cara, o meu dia vai virar aquilo, um pneu que furou. Em vez de eu falar que eu já troquei, agora tô fazendo outra coisa. Não faço isso. Não consigo, gente. Agora eu consigo, né? Porque é isso, comportamento. Eu não, é o pneu. É para a vida, porque o pneu acabou, já trocou o pneu. Já trocou. Já pode continuar a viver. Não, mas meu dia acabou junto com a troca do pneu. Porque virou aquele foco, foquei ali. Então, eu sabendo disso, hoje, eu saio de situações tranquilas. Por quê? Porque eu sei que eu sou assim. Porque eu sei que borderline é assim. Então, por exemplo, foquei em alguma coisa. Entendeu? Uma coisa ruim. E eu vou ficar ali, falando. Eu vou ficar. Cara, como eu já sei que eu sou assim, eu saio. Mudar o foco, já vou mudar. Minha família hoje já sabe que eu já admiti. Isso é legal quando acontece também na família. Porque hoje a minha família sabe. Então a gente mesmo se programa, se policia e irmã, já deu. Aí minha irmã fala, ó, já falou, já reclamou de novo, já falou a terceira vez, eu já entendi, não repete de novo não, borderline, entendeu? E aí eu olho e falo assim, tá demais, né? Tá. E é isso. Então eu acho que você se autoconhecer, e eu vim aqui falar sobre o meu transtorno de personalidade, é eu mostrar pra vocês que tá tudo certo, vocês serem diferentes. Eu sou diferente. Não sou igual. Eu não sou igual nenhum, né? Meu DNA é diferente de todo mundo. Eu já me deu um código de barra aqui, de DNA aqui, de barra não. Vocês entenderam? Digital. Eu já me deu um DNA que é meu. Cara, ninguém. Quantos bilhões de pessoas na face da Terra? Ninguém tem o mesmo DNA que o meu. Ninguém. Sou especial. Você é especial. Todo mundo é especial. Porque todo mundo é único. E o que é normal? O que a sociedade resolveu colocar como normalidade e tudo aquilo que foge dessa normalidade. Que a sociedade diz que é normal, vira estranho. Cara, então eu sou estranha, eu sou altamente estranha. Tá, e eu tô muito bem com isso. Sou estranha, moro no motorhome, larguei tudo, vim fazer uma coisa espiritual minha, comigo mesma, me evoluir financeiramente, evoluir espiritualmente, evoluir emocionalmente, evoluir como mulher, evoluir como ser humano, evoluir porque a única coisa que eu posso fazer na minha vida é evoluir, mas nada está no meu controle, até porque um dia eu vou morrer. E gente, só vim evoluir, eu vou fazer o que na vida? Juntar dinheiro pra morrer? Ah, para, eu não quero, meu pai briga comigo quando eu falo isso, porque ele fala que eu vou ficar velho um dia. Ah, mas eu não sei se eu vou ficar velho um dia a gente vai conversar sobre isso. Entendeu? Aí fica, vai fazer o quê? Eu não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu tô hoje vivendo. Sei lá. Viver, viu? Eu falo, é borderline. O que é borderline? Viver na beira da linha. Ó, lembra? Nossa regrinha é borderline. Viver na beirada da linha. Então a gente tá ali, ó. Ó, nas beiradinhas da linha. Eu acordo de manhã cedo, choro. Daqui a pouco eu rio. Daqui a pouco eu choro de tanto rir. Daqui a pouco eu quero matar alguém. Entre aspas, né? Meu pensamento. Daqui a pouco eu olho, eu sou a pessoa mais carismática, mais compreensiva, mais... Nossa, sensação de Jesus dentro de mim, que eu olho e falo, gente, que isso esse ser humano merece, sabe? Não, gente, essa sou eu. Sou eu. Fruto, consequência, vítima. Esse é o único papel que eu não vou carregar na minha vida, de vítima. Não vou. E hoje eu ainda agradeço, muitas vezes, porque a borderline da família fui eu. Porque hoje eu sou a pessoa que tem coragem, a louca da família, digamos assim, pra dar uma reviravolta na família. A primeira meu pai já deu. Foi largar, foi sair, pai que batia em mãe, que foi que... Ele já fez a reviravolta dele lá, nos anos 50 lá dele, da vida dele. Já fez.
Ah, eu falo, ele foi o revolucionário da família dele. Foi ele que saiu do interior, foi ele que veio pra cidade grande, foi ele que levou a família, foi ele que arrumou um emprego, foi ele que pegou a irmã e levou. Aí depois todas as irmãs foram, aí depois a mãe foi. Aí... Foi ele. E hoje, sou eu. De que, menino? Tô gravando um vídeo aqui. Peraí. Ah, é aborrecente, viu? Então vai tomar banho. Eu também vou. E é isso. Entendeu? Que bom que fui eu. Porque a borderline não tem limite. É isso. Tem coisas que a gente precisa usar a nosso favor. E quando as pessoas falam pra mim assim, você é muito corajosa de ter largado tudo. Corajosa? Corajosa não é nada perto disso tudo que eu fiz, gente. Coragem. Gente. Coragem. Coragem eu tenho que ter pra levantar da cama num dia de frio. E eu tenho que trabalhar. Você tem que ter coragem. Ai, saco. Isso que eu fiz é loucura. E é outro louco que também tá tomando banho. Isso que eu fiz é loucura. Sabe por quê? Porque só uma mulher como eu, forjada, com tudo que eu fui forjada, podia, nesse momento, parar e falar assim, vamos dar mais uma reviravolta na nossa família. E daqui pra frente vamos fazer melhor ainda do que você já fez pra gente. Então, ao invés de culpa, vítima, não. Vamos nos unir mais como família. Vamos aproveitar que nós somos uma família de pessoas inteligentes. Falar mulheres inteligentes, mas tem meu pai que é um homem inteligente, porque somos mulheres inteligentes. Meu filho ainda é pequeno. E vamos refazer de novo. Porque a vida é essa. E que tá tudo bem. Quem quer viver só pra ganhar o dinheirinho e fazer o churrasquinho e morrer no final da vida, tá tudo bem pra essa pessoa também. Porque nada tá errado. Nada tá errado. E pra mim, tá tudo bem hoje eu ser essa mulher que admitiu ser borderline. Assumir o meu transtorno. E não me faço de vítima. Muito pelo contrário. Estou cada dia mais e mais e mais presente para ajudar vocês com tudo que eu aprendo. Porque essa é a minha missão. E só pra gente terminar esse vídeo, porque já escureceu demais, falando sobre a música da Maná e Maraísa, porque foi tudo que a gente começou a falar. Vamos lá, a pessoa bota aqui na música: nem precisa de CRM para diagnosticar essa loucura que você tá vivendo. Vamos levar um pouquinho mais a sério, né? Os profissionais que estudam. Eu fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas. Que bom, né? Que as pessoas namoram pessoas. E eu acho que é por aí que funciona. Para cada uma, ele foi uma personagem. Vamos lá, aqui tá falando de um homem, né? Um borderline homem. Mas para cada uma, ele foi uma personagem. Desculpa, borderline não tem personagens. Quem tem personagens é transtorno de narcisista, tá? Borderline não representa, muito pelo contrário, ok? Não tem capacidade de representar. Vive tão intenso aquilo que não consegue nem representar. Começa aí, tá bom? E esse perfil se encaixa numa personalidade borderline. Não se encaixa. Você não precisa ficar se envolvendo não precisa ficar se envolvendo por quê? Vamos lá, não se envolve com borderline por quê? Ponto de interrogação. Por quê? Tá. Com anjo e demônio ao mesmo tempo. Anjo e demônio ao mesmo tempo. Vamos lá, duas coisas muito antagônicas. Ponta e ponta da nossa régua, né? Por que demônio? Né? É muito fácil falar que um borderline é um demônio, uma louca ou um louco, né? No caso aqui, um homem. Uma vez que o borderline ele não sabe lidar com os sentimentos dele, com a instabilidade emocional. E é isso. E ele não tem demônio aqui de nada, ok? Não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que muitas vezes pode fazer ruindades, sim, por desespero, de sentimentos, não saber lidar com aquilo, falta de maturidade emocional mesmo. O problema dele é totalmente emocional do borderline, ok? E é isso, né? Eu não peguei a música toda. Eu peguei umas partes aqui. Então fica essa desinformação ridícula, por isso que a música não foi pra frente, é claro. E fica aí, gente, 44 minutos. Eu não vou editar o vídeo. Vai ficar aqui, cumpridão, com todas as coisas que aconteceram aqui. Até com meu medo de bicho, porque eu tenho medo de cobra essa hora. Eu não sou de ficar aqui fora essa hora, tá? Por causa de cobra. Mas 44.
minutos 45 de vídeo para tentar explicar um pouquinho para vocês sobre transtorno de personalidade borderline, estabilidade emocional e acolher vocês junto com o meu próprio acolhimento, que eu me auto-acolhi, né, quando eu admiti, quando eu tive o diagnóstico, eu tive que admitir, e é isso, né, você aceita que dá menos, é isso, você tem que dar menos, tá, então aceitei, e tá dando menos, e assim, porque quando a gente aceita, dá menos mesmo, do que ficar batendo de frente, eu vou ficar batendo de frente, eu não sou, acabou, entendeu, então, e eu venho com esse depoimento, né, depoimento em alguns momentos eu achei que fosse até me emocionar, mas é sobre isso, né, o nosso blog, são essas emoções que saem do meio da borderline, né, que não tem como, as nossas emoções, elas são a flor da pele, digamos assim, né, e isso é gostoso, isso é muito gostoso, tem um lado gostoso, né, não sentir é muito ruim, é muito ruim não sentir, e olha que isso é um papo para um próximo vídeo, sobre sentir ou não sentir na base dos medicamentos, gostei desse tema. Vamos lá, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês aí, mais uma vez, sobre um tema polêmico. Um tema onde eu me expus um pouco, mas o que seria a Tatiana Marta Della Paz sem essa exposição, sem esses temas complexos. Ai, meu Deus, quem caiu agora? E ai, eu já fico com medo. E é isso. Terminamos mais um Papo Cabeça, então... porque eu quero, acho que falar mais alguma coisa sobre borderline, mas não sei o que, e fica para os próximos vídeos e a gente vai falando uma vez que eu resolvi. Eu acho que eu só tenho um peso de dentro de mim agora, sabia? Porque às vezes a gente acha que a gente não pode falar que é feio. Vai falar, vai admitir que tem problema. Mas às vezes admitir que tem problema tira um problema. Nossa. É isso.